Meus queridos irmãos, eu voltei aqui porque nos vídeos anteriores, né, do assunto, é o mesmo assunto, só que eu vou colocar como conclusão. Eu esqueci de estar lendo uma parte que Paulo fala em Romanos 14, 23, também é distorcido. Olha, o que diz? Recebam quem é fraco na fé, mas não para discutir assuntos controversos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, sendo fraco na fé, come apenas hortaliças. Lembra que eu falei nas outras partes desse estudo que havia os gnósticos que estavam querendo proibir comer as carnes, comer aquilo que Deus considera como alimento, aquilo que Deus determinou para a alimentação do ser humano. Eles estavam querendo dizer que tudo é impuro, que não podia se alimentar de carne alguma, não apenas dos animais que já eram impuros, mas também daquilo que era alimento, né? Eles estavam querendo proibir a alimentação de carne de boi, carne de frango, carne de ovelha, carne de carneiro, as carnes que são alimentos, né? Para você entender melhor esse vídeo, você não pode deixar assistir esse e esquecer de assistir primeiro a introdução que está no meu canal de YouTube, a parte 2 e a parte 3 do vídeo, tá bom? Sobre alimentação na Bíblia. Aquele que come de tudo não deve desprezar quem não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus aceitou. Quem é você para julgar o seu servo alheio? Aí eu quero deixar mais para baixo. Aquele que não come a carne, né? Come para o Senhor, não come, dá graças a Deus. E agora vamos para baixo. Só que a gente tem que respeitar quem não come, quem não quer comer as carnes que são alimentos que Deus permitiu, que nós devemos respeitar. Se quer ser vegetariano, devemos respeitar, cada um tem a sua escolha. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Agora eu quero ver lá embaixo, gente. Continua. Mas se alguém considera algo impuro, então para tal pessoa é impuro, porque se achavam, aqui está falando dos alimentos que eram considerados puros, porque Deus havia permitido, mas havia pessoas querendo dizer que a carne era impura. Os gnósticos estavam naquele tempo fazendo isso, fazendo conversa fiada, tentando atrapalhar as pessoas que comiam de carne, né, para que elas não comessem só verduras, legumes e frutas. Vamos continuar. Passou aqui. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro. Alimento é puro. Mas o que Deus não criou como alimento não é puro, tá bom? Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Então é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Se a pessoa coloca na cabeça que não deve comer carne e a consciência dela pesa por isso, ela não deve comer. É isso que Paulo está querendo dizer, por causa da consciência. Mas aquele que tem consciência que Deus permitiu, né, que certos animais fossem considerados como alimentos, aí esses devem comer. Então, para que você não usasse esse versículo ao ponto de dizer assim, mas e o versículo é de Romanos 14, 1 ao 23, que fala isso e aquilo. Você não explicou no estudo. Sim, eu tinha esquecido de falar desse versículo. E quando eu estava ali preparando os vídeos para postar, o senhor trouxe ele à minha mente, pediu que eu viesse explicar e aqui estou, né? Aí você olha os outros vídeos e completa com esse, tá bom? Porque aí você vai entender o que eu estou passando. Então não venha distorcer. Paulo, a Bíblia diz, né? Pedro mesmo disse que indoutos e inconstantes, por causa da maneira difícil que Paulo escreveu de se entender, distorcem para a sua própria condenação. E é isso que acontece com muitos, que aí algumas pessoas acham que tudo que existe pode ser alimento, que todo animal pode ser alimento, mas não é isso que a Bíblia diz. O que é alimento, o Senhor separou e Noé levou até em maior quantidade na arca para preservar, né, aquelas espécies que o Senhor separou como alimentação, tá? Que aí nós vemos a confirmação em Levítico 17, nós vemos na visão de Pedro. Quem foi purificado foi os gentios, que eram considerados impuros.
Até no Novo Testamento fala que ainda existem os impuros, aqueles que deixam a impureza entrar dentro de si. Eu preguei esses dias, quando Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, é porque o porco é impuro e aí os demônios entraram. Aonde há impureza, eles têm espaço para entrar. Nós devemos vigiar, cuidar muito dos nossos pensamentos, para que o inimigo não venha encontrar espaço, não venha encontrar impureza em nós, porque onde há impureza o Senhor não habita. O Senhor fala, não toqueis nada impuro, eu vos receberei. É o mesmo que dizer, não deixe que a impureza entre em seu coração, em seus pensamentos, para que vocês sejam recebidos pelo Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe.